Fala, meus queridos, é um prazer imenso receber vocês aqui mais uma vez nesse canal para mais uma palavra diretamente de Deus para a tua vida. Se você puder nesse momento, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento nós entramos na tua presença, Pai, e eu venho lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar iluminação e sabedoria ao ouvirmos a tua palavra. Que as tuas palavras sejam gravadas na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, praticá-la diariamente. Abençoa a vida, a casa, o trabalho, a família de cada pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo no livro de Salmos, no capítulo 23. Aqui eu vou estar usando a nova tradução da linguagem de hoje. E diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, pois Tu, ó Deus, está comigo, e o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos pela maioria dos cristãos, e principalmente aquele trecho em que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E conforme nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos aprendendo algumas coisas. E em vários momentos na Bíblia, Jesus se apresenta como o bom pastor. Jesus se apresenta como o nosso pastor. E a partir do momento em que Jesus se apresenta como pastor, nós precisamos começar a entender a respeito de ovelhas, a respeito de como nós devemos nos portar enquanto ovelhas do Senhor. Existe uma coisa muito interessante na Bíblia, que em diversos momentos a Bíblia compara o ser humano com algumas coisas. Em certas horas compara como ovelhas, em certas horas como árvores e assim por diante. E nós não dedicamos tempo a estudar cada uma dessas comparações para entendermos o que verdadeiramente Deus quer nos revelar. Muito em breve vou trazer para vocês uma mensagem sobre como é verdadeiramente ser uma árvore. Por que Deus nos compara em alguns trechos bíblicos com uma árvore. E quanto mais você vai descobrindo a respeito de certas coisas, mais você vai conseguindo entender como é que algumas coisas funcionam. E uma das características muito legais das ovelhas é que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas, assim como alguns outros animais, elas têm a capacidade de discernir quando a voz do pastor delas está chamando e quando não é o pastor que está chamando. Tanto que em alguns momentos no deserto existia um cercado que era feito com alguns espinhos ou algum resto de tábuas, de pedaços de pau encontrados naquele ambiente, e aquilo era chamado de aprisco. O aprisco era um ambiente onde as ovelhas eram guardadas, e ali às vezes eram guardadas ovelhas de mais de um pastor. E como que eles faziam para separar o rebanho? O pastor responsável pelas ovelhas chamava as ovelhas na porta do aprisco, e somente as ovelhas que pertenciam àquele pastor atendiam a voz dele e seguiam caminhando com ele pela estrada. Ou seja, para você separar as ovelhas de cada pastor, simplesmente era só preciso que o pastor falasse com as ovelhas e elas começariam a seguir aquele pastor. E aqui existe uma característica muito legal, aonde Jesus por diversas vezes se refere como ele sendo a porta, a única porta de acesso ao Pai, a única porta. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta da salvação, entre outros pontos. E eu não entendi o porquê que ele se colocava como porta. Até que eu fui entender como é que funcionava o aprisco. E muitas vezes, para proteger as ovelhas, o aprisco ele não tinha um portão. O próprio pastor deitava na frente do aprisco e mantinha as ovelhas presas lá dentro. E quando ele precisava sair, ele levantava e chamava as ovelhas. Mas ele era a própria porta. O próprio pastor era a porta de segurança do aprisco. E aqui nós podemos extrair nossa primeira mensagem quando nós declaramos que o Senhor é o meu pastor. Muitas das vezes, portas fechadas não significam trabalho do inimigo. Às vezes pode ser simplesmente a proteção do seu pastor com as suas ovelhas. Muitas das vezes, quando nós temos portas fechadas na nossa vida, automaticamente falamos: não, o inimigo está furioso, o inimigo não quer que eu avance, o inimigo não quer isso, não quer aquilo. Para pensar que às vezes uma porta fechada
é o maior sinal de cuidado de um pastor para com você. Às vezes é simplesmente o pastor que não está impedindo que você saia dali e siga a voz de qualquer outra pessoa que não seja dele. Às vezes a porta fechada é a garantia do pastor de que nenhum mal vai entrar no aprisco para poder te devorar. Às vezes a porta fechada é a proteção do pastor para garantir que nenhum mal vai chegar até você. Nem sempre portas fechadas são significados de levantes do inimigo. Algumas portas são fechadas para que elas sejam abertas na hora certa, porque quando elas forem abertas na hora certa, o pastor é quem vai te guiar. O pastor é quem vai te orientar por onde você deve ir, por onde você deve caminhar. Então pare de ficar reclamando as portas fechadas e comece a se concentrar em estar atento para ouvir a voz do pastor quando ele te chamar para sair daquele lugar. Uma das coisas que eu testemunhei muito na minha vida foram os momentos de transformação. E eu sempre tive o desejo de sair da minha cidade natal para ir morar em outra cidade, construir a minha vida sozinho. Porém, diversas oportunidades apareceram, mas somente quando eu tive um momento certo, quando eu consegui ouvir a voz de Deus falando agora é a hora, foi que eu verdadeiramente comecei a caminhar em direção de construir tudo isso sozinho. Porque eu sabia que lá no fundo eu não estava sozinho, mas que o pastor estava me guiando. E existe algo que você vai começar a entender. Existe um sinal claro de quando você está caminhando debaixo daquilo que Deus te mandou fazer. Você pode estar passando pela dificuldade que for, o teu coração sempre vai estar em paz. E com a segurança de que independente do que você passe, o pastor sempre irá prover. Eu não sei se você já teve a experiência de viver 100% na dependência de Deus. Eu já passei por algumas dessas fases de viver totalmente na dependência de Deus. E uma que eu vivi logo quando eu vim embora para a cidade onde eu moro hoje, foi que eu tinha acabado de ser demitido de um dos meus primeiros empregos e estava esperando um próximo trabalho. Porém o tempo ia passando, eu não conseguia um próximo trabalho, o tempo ia passando, eu não conseguia outro trabalho. E eu me lembro exatamente desse dia, foi um dia em que eu abri o meu armário da cozinha e eu tinha uma única caneca de arroz e um último ovo na minha geladeira e não tinha mais limite no cartão de crédito. Aquele dia eu falei, esse provavelmente vai ser o último dia em que eu vou poder estar aqui. Eu vou ter que juntar as minhas coisas e voltar para a minha cidade. Mas quando você está debaixo da direção do pastor, ele cuida de tudo aquilo que você precisa para a tua vida. Ele cuida de tudo aquilo que você precisa para verdadeiramente seguir a voz dele. E nesse momento de muito desespero, eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, se for da tua vontade que eu vá embora, Pai, eu vou comer essa última caneca de arroz, esse último ovo, e a provisão não vai chegar. E amanhã eu sei que eu vou ter que juntar as minhas malas e voltar para a minha cidade. Mas se o Senhor tem um propósito comigo aqui, e o Senhor deseja que eu esteja aqui nesse lugar, tem um propósito para ser cumprido aqui, me manda a provisão que vem de Ti. E passado aproximadamente 1 hora, 30 minutos que eu fiz essa oração, uma moça me ligou e era do departamento de uma empresa que eu havia mandado o currículo, mas não era qualquer empresa, era a empresa que eu tinha pedido a Deus para poder trabalhar lá. E algo mais incrível ainda aconteceu, no dia seguinte eu já recebi o meu vale-refeição. E aquele dinheiro me sustentou durante todo o decorrer do mês. E graças àquele momento específico de viver 100% de dependência de Deus, é que eu posso até hoje estar aqui cumprindo o propósito que ainda é preciso aqui nessa cidade. Quero que você entenda que quando você entrega a tua vida na dependência do pastor, ele vai guiar todos os teus caminhos. Ele não vai só te prover de manhã, de tarde, de noite, ele vai prover todos os teus caminhos. E você precisa estar em paz com isso, você precisa aprender a confiar completamente em Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz do pastor para saber se a direção que você está seguindo é aquela que ele realmente deseja para você. Porque se você estiver fora da rota de Deus, ele primeiro precisa te trazer para a rota certa para depois te dar a provisão.
Porque não faria o menor sentido o pastor te dar uma provisão, sendo que você está andando no caminho errado, sabendo que você está caminhando para o precipício e não para o aprisco, onde você vai estar seguro. E aqui eu quero trazer para vocês uma repreensão. Muitas das vezes a gente pensa que estar no aprisco é estar sufocado, é ter que abrir mão da vida boa, é ter que abrir mão de muita coisa. Muitas vezes a gente pensa que estar no aprisco é estarmos presos, mas é no aprisco que você pode sentir a maior liberdade da tua vida, porque é no aprisco que você tem a verdadeira segurança. Mas no aprisco você não tem liberdade de fazer o que você quiser, de ir a qualquer lado, porque você está debaixo dos cuidados do pastor. E para você estar debaixo do cuidado do pastor, você vai precisar fazer algumas coisas. Dentre elas, ouvir a voz do pastor e não fazer aquilo que ele te pede que você não faça. E como hoje a nossa geração tem dificuldades em abrir mão de certas coisas para poder viver uma vida 100% com Deus. Eu vejo muitas pessoas reclamarem que não conseguem viver uma vida plena com Deus, que não sentem Deus prover na vida delas, mas não estão dispostas a abrir mão de determinadas coisas para conseguir viver essa vida plena com Deus. Viver uma vida no aprisco é viver uma vida protegido pelo próprio pastor. Mas para isso você precisa aceitar estar no aprisco. Você precisa começar a entender que determinados ambientes não podem mais fazer parte da tua vida. Determinadas pessoas não podem mais andar com você. Determinados lugares, determinadas propostas você não pode mais aceitar, porque cada proposta, cada ambiente, cada pessoa que você permite que esteja na tua vida, você pode estar abrindo uma brecha para que uma ameaça entre no aprisco e devore não só você, mas toda a vida da tua geração, mas a vida de todo o rebanho. Quando você decide tomar uma decisão fora daquilo que Deus planejou para você, você coloca em risco a tua família, os teus negócios, os teus amigos, toda a tua descendência fica em risco por causa de uma decisão errada, porque você está dentro de um aprisco sendo cuidado pelo pastor. Quando você permite que ameaças de fora entrem dentro do aprisco, você está colocando em risco todas as pessoas que estão ao teu redor e não apenas você. Lá no verso 4, logo no final diz o seguinte: pois tu, ó Deus, está comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado tem o sentido de guiar. O cajado guiava as ovelhas dentro da trilha. E o bordão tem o sentido de proteger. Proteger das ameaças, proteger dos lobos, dos leões, dos ursos. Todas as vezes em que você decidir andar com o pastor, reconhecer a voz dele, aceitar os momentos de estar no aprisco e aceitar os momentos de caminhar, você vai estar seguro. Você vai estar sendo guiado pelo caminho certo. E aqui entra um ponto muito importante: as ovelhas, elas não têm senso de limite. Se uma ovelha começa a caminhar e ela vê um precipício, ela cai do precipício. Imagine se uma ovelha estiver seguindo outra ovelha e ambas caminhando para o precipício. Acorda, isso é um chamado para a tua vida. Você não pode ser guiado por outra ovelha, você precisa ser guiado pelo pastor. Daniel, mas como é que eu vou ser guiado pelo pastor? Nós temos a Bíblia, que é o manual de vida. Nela já está escrito tudo aquilo que você precisa fazer para estar debaixo da proteção e da graça do pastor. Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o bom pastor. É Ele que abandona 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Mas Ele não abandona em qualquer lugar, Ele abandona no aprisco. Ele abandona num lugar seguro, enquanto Ele vai trazer essa outra. Às vezes você pode estar sentindo que Deus não está fazendo nada. Você pode estar olhando para a sua vida e falar assim: eu não consigo sentir a Deus. Ei, você não precisa sentir emocionalmente. Você só precisa enxergar que em todos os momentos Ele está no controle da tua vida. Se você se permitir ser cuidado por Ele. Em nenhum momento na Bíblia você vê algum trecho dizendo que um pastor amarrou a ovelha, que o pastor obrigou a ovelha a ficar ali. Elas sempre foram guiadas pelo pastor. Você precisa permitir
que o bom pastor cuide da tua vida. Você precisa permitir que o pastor te proteja e também te repreenda quando você sair do caminho. Que ele também te bata com o bordão quando você estiver saindo fora do caminho. E você precisa parar de ser tão sensível de qualquer correção que Deus te dá, você falar, eu vou largar a mão de tudo, eu não acredito mais em Deus, eu não quero mais. Você precisa aprender a confiar que o pastor sabe o melhor caminho para te guiar. Aprenda a confiar, porque ele já te viu no futuro. Ele sabe qual é o caminho pelo qual você tem que andar. Ele sabe o momento de colocar no aprisco, de te deixar mais preso, e ele sabe o momento de colocar na estrada para caminhar rumo a pastos verdejantes. Olha, leia de novo aqui no verso 1. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Ele me faz descansar aonde? Em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Entenda, o pastor nunca vai te levar para um lugar ruim. Às vezes no caminho você passa por tempestades, você passa por estradas cheias de pedregulhos, você passa por estradas cheias de ameaças, cheias de coisas que tentam te atacar, mas o pastor está te guiando para pastos verdes e com águas tranquilas. Essa é a maior promessa que nós podemos receber. Nós estamos sendo guiados por um pastor que ora nos coloca no aprisco. E esse aprisco requer de nós muitas decisões, de começarmos a entender a proteção que Deus está tendo conosco. Você abrir mão de bebida alcoólica, você abrir mão de andar em certos ambientes, você abrir mão de coisas que não estão de acordo com a Bíblia, não é você ser careta, não é você ser totalmente sem noção, é você estar aceitando o cuidado do pastor com a sua vida. Você abrir mão de certas coisas, você estar aceitando a proteção do aprisco. E mais uma vez eu te digo, quando você aceita essa proteção, você não só protege a você mesmo, mas você protege a todo o rebanho. Você protege o teu trabalho, a tua casa, a tua família. Começa a fazer escolhas certas para estar debaixo do aprisco de Deus, a estar debaixo dos cuidados do bom pastor. Entenda que nem toda porta fechada é sinônimo de maldição, é sinônimo de castigo. Existem muitas portas fechadas que são proteção do pastor. Quer um exemplo? Já aconteceu de do nada algumas amizades se afastarem de você? Do nada você não se sentir mais confortável em alguns ambientes? Isso é o cuidado do pastor contigo. Ele está fechando uma porta para preservar a tua vida. Aquilo que você considera diversão, que você considera bonitinho, muitas das vezes pode estar te levando diretamente para a alcateia dos lobos. Muitas das vezes você está brincando dentro do território do inimigo. E eis então que você ouve uma voz que te diz: esse é o caminho, andai por ele. E você entende que tudo aquilo que você está vivendo não faz mais o menor sentido. E eu quero te trazer aqui para uma reflexão mais profunda. Não tem problema você mudar de opinião. Não tem problema você abandonar os seus caminhos antigos e começar a viver um novo caminho. Não tem problema você querer sair daquele emaranhado de coisas que te prendiam e começar a viver os passos verdes que o pastor está te levando. Mas seja para viver no aprisco, seja para corrigir o caminho, ou seja para viver totalmente na dependência do pastor, você precisa confiar nele e tomar decisões que mostram que você verdadeiramente decidiu estar andando com ele. E enquanto você andar com o pastor, independente que você pise no vale da sombra da morte, ele vai estar contigo. E a maior característica de que você é uma ovelha que pertence ao pastor é saber reconhecer a voz dele. E para você reconhecer a voz de Deus, você precisa ter momentos com ele, conversar com ele, criar um relacionamento. Você jamais vai conseguir ouvir a voz de alguém que você não consegue criar um relacionamento. Muitos falsos pastores vão tentar te chamar pelo nome,
Muitos falsos pastores vão tentar te levar para outro lugar. Mas quando você conhece a voz do verdadeiro pastor, você só vai se mover quando ele te chamar. E em Salmos 112, no capítulo 1 e 2, diz o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra nos seus mandamentos. Porque a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Essas são as promessas de Deus para a tua vida. Promessas de que não só você, mas toda a tua descendência vai ser poderosa na terra. Vai ter prosperidade na tua casa, vai ter riqueza na tua casa, vai ter bênçãos na sua casa. Mas para isso você precisa cumprir a primeira parte, que é se alegrar nos mandamentos de Deus. Para você viver plenamente nos mandamentos de Deus, por muitas vezes Ele vai exigir de você decisões corajosas. Atitudes que no momento podem até te machucar, mas depois você vai compreender que muito melhor é o caminho e pelo qual o pastor te guia. Os mandamentos, aquilo que a Bíblia te pede, não é para te destruir, não é para te deixar infeliz, não é para te fazer careta. Tudo aquilo que a Bíblia te pede é para te colocar debaixo da proteção do bom pastor. Se você está cansado, se você está desanimado, se parece que a tua vida não tem mais solução, talvez seja a hora de você começar a ouvir a voz do pastor e ir em caminho dos pastos verdes que Ele tem para a tua vida, para as águas tranquilas que Ele tem para a tua vida. Se você deseja alcançar a paz, a prosperidade, as bênçãos de Deus, comece a ouvir a voz do pastor, comece a tomar as decisões que vão te colocar no caminho dele e experimente verdadeiramente a paz que excede todo entendimento. Mas para viver a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão de entender. Simplesmente ouça a voz do pastor e faça aquilo que ele te pede, que você vai ver como a tua vida vai ser uma vida de bênçãos, uma vida de paz. E mesmo que você passe a maior dificuldade do mundo, o pastor sempre irá prover e você sempre vai ter paz no coração. Que Deus abençoe infinitamente mais a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus te dê direcionamentos e te crie contigo um relacionamento de que você consiga ouvir a voz do pastor independente do lugar e da situação que você estiver vivendo. Em nome de Jesus eu declaro que na tua casa chega hoje a vara e o bordão do bom pastor. Que o cajado do bom pastor possa te conduzir pelos caminhos certos. Que o bordão dele possa te proteger de tudo aquilo que fizer e quiser te distrair do caminho certo. E em nome de Jesus eu declaro que toda a tua descendência, que todas as pessoas ao teu redor vão começar a ser influenciadas e vão começar a seguir o caminho certo por meio do teu testemunho e da tua experiência com o Pai e com o bom pastor. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, que você receba essa palavra diretamente de Deus para a tua vida e que aonde você for, por onde você for, que o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, o bom pastor, possa te conduzir aonde quer que você vá. Deus abençoe a tua vida e até semana que vem.